onde a nossa segunda lição nós vamos falar da criação de Eva, a primeira mulher, né? Onde a gente fala dos planos e dos desígnios, das maravilhas de Deus, né? Nosso superintendente, irmão Manuel de Jesus, já leu aí nossa leitura bíblica em classe, né? Nós temos 3 objetivos dentro dessa lição, que é apresentar a mulher como plano de Deus, descrever a criação da mulher e apontar a missão da mulher, né? Nessa lição tão especial. A nossa introdução nos diz assim: nessa lição mostraremos o lugar da mulher na criação divina e no âmbito familiar. Antes de tudo, declaramos que ela é um ser diferencial e completa uma bênção indispensável. A criação divina, o Senhor formando a partir da costela de Adão, designou para ser uma relação ao homem, uma companhia idônea e sábia. Mais à frente a gente explica, né, essas palavras aqui, idônea, e alguns significados para os irmãos não ficarem com dúvida. Aos olhos de Deus, Eva era tão importante quanto Adão. Embora iguais, cada qual tinha uma missão específica a cumprir. Todavia, foi ao homem que Deus confiou chefiar o lar e governar o governo da igreja. Mas para que a missão do esposo, do pastor, seja bem sucedida, a participação de uma mulher virtuosa e cheia do Espírito Santo é imprescindível, né? Nós temos 3 coisas importantes aqui na nossa introdução, que é virtuosa, cheia do Espírito e imprescindível. Imprescindível, ele fala dessas 2 características em cima, né? Ser uma mulher virtuosa e cheia do Espírito. Essas coisas, elas não podem faltar de forma alguma. Nenhum chefe de família, nenhum pai de família, nenhum pastor seria bem sucedido se por trás dele não tivesse uma mulher virtuosa, cheia da presença de Deus, sábia, que sabe governar a sua casa, né? Então, o papel da mulher é imprescindível, é fundamental na vida do homem. Por isso, quando Deus resolveu, né, criar todos os seres viventes, a gente já viu ali que Deus já tinha um plano para criar Eva, né? Muita gente, a gente vai ver mais à frente que tem muitas pessoas que falam, mas Eva foi criada no mesmo dia ou não foi criada no mesmo dia? Ela foi criada no mesmo dia. A gente vai explicar isso também para os irmãos. Então é importante a gente saber que uma mulher, né, precisa dessas características. Vamos ser uma mulher virtuosa e cheia do Espírito Santo de Deus, né? Uma boa conduta, poder na eficiência, um quebrantamento contínuo, né? Aquilo que não pode faltar de forma alguma. Então, uma mulher virtuosa, ela precisa ter essas características. E isso é uma busca contínua, não é algo que que a pessoa vive, que a pessoa tem e ela vai ter para sempre. Ela precisa continuar buscando isso a cada dia, esse aperfeiçoamento. É claro que nem todos vão conseguir, nenhum ser humano vai conseguir ser santo, né? Se fosse santo, nenhum de nós estaríamos aqui. É uma coisa que você precisa continuar, né? A gente vai ver mais à frente algumas histórias de algumas mulheres experientes que ensinaram a sua família, os seus filhos no caminho que se deve andar, né? Ensinaram de forma correta e foram homens que foram bem-sucedidos, venceram batalhas em nome de Jesus. Nosso primeiro ponto, a mulher no plano de Deus. A criação de Eva não foi um ato improvisado de Deus para tornar a solidão do homem. A mulher sempre esteve nos planos divinos, sendo ela, pois, uma pessoa necessária, o Senhor decidiu racionalmente criá-la a partir de Adão. A primeira mulher estava nos planos de Deus? Sim, né? A gente vê isso ali em Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 26. Mas irmãos, o Senhor fala a respeito de Eva no capítulo 22, mas quando Deus resolveu criar tudo já estava nos planos de Deus.
né? Versículo de número 26 diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. 27. E criou Deus o homem e a imagem de Deus, e criou macho e fêmea, os criou. Ou seja, Deus, a Eva já estava nos planos de Deus, né? A mulher já estava nos planos de Deus? Com certeza já estava nos planos de Deus, né? Quando no 6º dia da criação, Deus criou o ser humano e tinha ele em mente tanto o homem quanto a mulher. Sem estar ou sem aquela humanidade seria impossível, né? Seria impossível, né? Sem a criação de Eva, a continuação da humanidade, a decisão de formar a mulher, né? Se alguns irmãos tiverem alguma pergunta, pode levantar a mão, a gente, tá? A formação de Eva foi um ato muito particular de amor e bondade de Deus, Pai, para com o homem. Afinal, Adão é designado na Bíblia como filho amado e querido de Deus, né? A gente tem a referência aqui de Lucas capítulo 3, 38. A Rose puder abrir essa referência para mim, tá, Rose? Lucas capítulo de número 3, 38, né? A gente vê ali Deus, Adão, fazendo parte, né, da genealogia. E a gente vê que os planos de Deus, desde o início da formação da geração humana, Deus sempre teve um plano especial para cada um, né? Ao contemplar a solidão e a tristeza do homem, declarou o Pai Celeste: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Pode ler para mim, Rose, por favor? Você achou? Lucas capítulo 3, verso 38. Você está sem a Bíblia ainda, não? Amém. Pode ser, você que sabe. A irmã Rose leu ali pra gente a referência de Lucas capítulo 3, 38, né? Falando da genealogia, né? Onde Adão, ele faz parte da genealogia de Deus, né? Dos planos de Deus, tanto que ele é lembrado pelo evangelista Lucas, né? E na criação da espécie humana, o homem e a mulher, o verbo fazer é usado pela divindade na primeira pessoa do plural. Façamos, trata-se de uma decisão formalmente colegiada. Todavia, na formação de Eva, o Senhor usa o mesmo verbo, agora na primeira pessoa do singular. No tempo presente, far-lhe-ei realça a indicativa particular do Pai Celeste, sempre amoroso, solícito e atento às necessidades de seu filho, né? Ou seja, o plano de Deus, né, em Adão fazer parte da genealogia, ou seja, desde quando Deus criou o homem já fazia parte dos planos de Deus, né? Infelizmente, todos nós temos um plano, todos nós, Deus tem um objetivo, tem um plano, tem uma promessa nas nossas vidas. Infelizmente, muitas das vezes a gente acaba errando o alvo, nos distanciando do Senhor, e a gente às vezes deixa de lembrar dos planos que Deus tem para nós. Mas todos nós precisamos entender que Deus tem um plano nas nossas vidas. É o homem que muitas das vezes se afasta de Deus. Um ponto interessante nesse segundo tópico é o seguinte: far-lhe-ei uma disjuntora. Far-lhe-ei uma disjuntora, né? Sobre a contraprova que a mulher foi criada mesmo, no mesmo dia, a gente tem a referência de Gênesis capítulo 5, verso 1, que nos prova que Deus criou Eva no mesmo dia, no 6º dia. Tanto que quando Deus vai falar no capítulo 5, rapidinho para a gente já pular para o próximo ponto que eu estou explicando, eu esqueci de falar para os irmãos, capítulo 5, 1 e 2 de Gênesis diz assim, ó: este é o livro da geração de Adão, no dia em que Deus criou homem semelhança de Deus e fez macho e fêmea. Percebe, irmão, que a palavra aqui ela está no singular, né? Ela não está no plural.
Ou seja, isso indica que Eva foi criada no mesmo dia, né? Tem pessoas que... Mas por que Deus fala da criação da mulher no capítulo 1 e ele vai falar dela lá no capítulo 2, né? Então isso indica para nós, você pode ver aqui, ó, que no capítulo 2 que ele vai falar, né, como Deus criou a mulher, uma narrativa de como Deus criou a mulher, né? Ele fala no capítulo 26, do capítulo 1, né, de como ela já estava nos planos de Deus em fazer, né? E ali no capítulo 2, o comentarista, né, o escritor, né, vai narrar de como Deus criou ela. Isso nos deixa claro que Eva realmente foi criada no mesmo dia, no 6º dia. Né, mano? Porque tem algumas pessoas que às vezes têm dúvidas, será que ela realmente foi criada no mesmo dia, no 7º dia? Porque até o final do capítulo 1 você só vê, lembra do capítulo 20, versículo 26, né, que Deus falou que criou macho e fêmea. Mas como Deus criou Eva, né? E a gente vê o comentarista no capítulo 2, a partir do verso 18, ele falando ali de que forma ele criou Eva, e a gente vai falar mais à frente a respeito disso. Uma coisa interessante deste ponto é far-lhe-ei uma disjuntora, né? Far-lhe-ei uma disjuntora, né? Lembrando, irmãos, que a disjuntora, ela tem vários significados, né? No grego, a palavra disjuntora, ela diz assim, epicoricó, que quer dizer auxiliadora, ajudadora, apoiadora, aquela que vai estar ao meu lado, em todos os momentos, idônea, e apta para ajudar, né? No grego. No hebraico, a palavra quer dizer idônea, a disjuntora quer dizer iezer, né? Que tem o mesmo significado, ajudar, socorrer. Então a disjuntora que Deus está falando aqui, que é criar para o homem, irmão Manuel, ela tem que estar apta para essas coisas, né? Está ao nosso lado, ajudadora, apoiadora, aquela que tem a capacidade de governar bem o lar, né? Este foi o propósito de Deus, né? Percebe-se que uma coisa interessante, Deus não pegou Eva da cabeça de Adão, né, para que ela mandasse no marido, né? Não pegou do pé para que o homem não a pisasse nela. E disse o homem, olha só, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Indica a união, a mesma essência, né? Ou seja, chama-se varoa porquanto do varão foi tomado, por isso deixará homem o pai e mãe e se unirá à sua mulher. Ou seja, ela foi tirada da costela de Adão, né? Indica a união, a mesma essência, né? Não foi tirada da cabeça para que ela mandasse mais do que o homem, dos pés para que ele pisasse. Deus ele tirou do lado para que andasse ambos lado a lado, junto. Então não tem essa de que a minha mulher manda lá, o meu marido manda lá. Ambos têm que andar lado a lado. Deus determinou isso para que houvesse um respeito, né, mútuo entre os dois, né, diante da criação de Deus. Então é interessante a gente falar que a disjuntora é tudo isso, ajudadora, apoiadora, aquela que vai estar ao lado para todos os momentos. A disjuntora é aquela pessoa que está apta, né? Uma palavra interessante que a gente vai ver mais à frente aqui é idônea. Nós lemos essa palavra na introdução e ela aparece de novo, né, na nossa explicação aqui, idônea. O que é idônea? Idônea é a pessoa que tem aptidão para exercer certos tipos de cargo. Ou seja, a adjuntora ela precisa estar apta para exercer aquele certo tipo de cargo. Porque a gente vê hoje muitas mulheres, a gente vê no noticiário, muitas mulheres que são mães, são esposas, mas não estão aptas para exercer esta função, né? A gente vê relatos aí, alguns dias atrás a gente viu o relato de uma mãe que matou seu próprio filho lá no estado de Santa Catarina, e ela dando uma entrevista, ela mentindo o tempo todo, dizendo que ela não tinha feito, mas a investigação apontou que ela realmente tinha matado seu filho, né? E algumas pessoas ali dando testemunho, falando que ela não fazia aquele papel de mãe, ela não
não exercia, não demonstrava amor, não demonstrava carinho. E a gente vê, isso prova que algumas pessoas não têm essa palavra aqui, idônea, né? Não são capazes, não têm aptidão, a capacidade de ocupar determinada função na vida. A gente vê relatos de pessoas que não estão preparadas para governar uma casa, chefiar uma casa, para conduzir um casamento, né? A gente tem relatos disso, tanto que há casamentos que acabam se desfazendo ao longo do tempo, há famílias que acabam se desfazendo justamente por causa disso. Pessoas que não estão preparadas, né? Porque não procuram viver, né, conforme os ensinamentos da palavra de Deus, né, vivem conforme o seu bel prazer, as suas próprias vontades, né, conforme o seu próprio coração. Então, há mulheres, né, quando a gente está falando da perfeição da criação de Deus, né, Deus está falando aqui da criação da mulher, a gente fala em especial do homem também, porque eles estão vivendo juntos, né, e o homem também precisa entender a mulher, o homem também precisa adquirir, conquistar, né, a confiança, a amizade da mulher, ambos. Por isso que Deus, ele criou a mulher da costela de Adão, que ambos andassem lado a lado, né? Em união, em comunhão. E a missão do adversário, de Satanás, é contra todos esses planos e esses desígnios de Deus. Por isso a gente vê hoje muitas catástrofes, muitas famílias se desfazendo, né? Porque além de não obedecer os desígnios e as palavras de Deus, né? Aquela família que está totalmente sendo dominado por ações malignas, por ações de Satanás. Por isso hoje nós estamos vendo nos últimos dias muitas famílias sendo desfeitas, né? Destruídas, né? Agora há pouco, esses dias aí, um irmão matou a irmã e feriu mais outras 2 irmãs e a mãe, né? Um filho matou o pai e as coisas, a gente vê as coisas se multiplicando, a maldade se multiplicando a cada dia mais. Mas por que isso acontece? Deus permite. Primeiro, irmãos, porque a pessoa muitas das vezes não conhece a Cristo, né? Ou conhece e ainda não aceitou Ele por completo, não deixou Ele entrar dentro da sua casa e fazer morada, porque a Bíblia diz que Ele está na porta, Ele bate e Ele quer entrar e fazer morada, né? Quando Ele entra e faz morada, o Senhor muda as coisas. Esse lá que não experimenta conhecer a Jesus, sofre, porque a gente precisa entender que ou a gente serve a Cristo ou a gente serve a Satanás. A gente não pode ficar neutro, né? A gente precisa tomar uma decisão. Olha, eu escolho servir a Cristo, aos desígnios de Cristo. Eu não sirvo a Cristo nem a Satanás. Não existe isso. Ou você serve a Jesus, ou se você ficar no meio, você vai acabar para qual lado? O lado de Satanás. Então, ou seja, por isso que a gente vê hoje muitos lares que andam fora dos parâmetros bíblicos, fora dos desígnios de Deus, né, dos princípios que as famílias criaram, porque há famílias tradicionais, nós vamos ver no final da lição aqui, que ensina a sua família, o seu filho no caminho que deve andar, e a gente vê bons resultados lá em cima, né, depois que se forma, depois que faz as suas escolhas, as escolhas das suas decisões. Então fica bem claro que a disjuntora é tudo isso, né? Auxiliadora, mulher que ajuda, que é apta, né? Idônea, capaz de exercer aquele papel de mãe de família, né? De esposa do lar, né? A mulher, uma pessoa necessária. Se por um lado a mulher provê do homem, por outro, todo homem, exceto Adão, provê da mulher. Portanto, há entre ambos os sexos harmonia e perfeita completude. O livro de Cantares é o mais perfeito exemplo da amizade entre os cônjuges, né? Exceto Adão, né? Todos nós que aqui estamos, né, Manel, viemos de uma mulher, né? É essencial, né? Com certeza é essencial a mulher, porque se não fosse a mulher, muitos de nós, né, não estaríamos nem aqui, né? Exceção, é claro, de Adão, que foi criado pelo próprio Deus. Depois, a raça humana foi se crescendo e se multiplicando pelo plano de criação do Senhor, né? Crescer, multiplicar e frutificar, né? Cumprindo os desígnios de Deus. Então, a gente vê que os planos de Deus, eles são
perfeitos, né? A criação da mulher, a formação foi um ato mais elaborado e complexo do que a criação do homem, pois envolve o uso de uma anestesia natural, um procedimento cirúrgico. Lembrando, irmãos, que a linguagem usada pelo comentarista sobre cirurgia, né, anestesia, engenharia genética, isso é uma linguagem simples para demonstrar aos irmãos de como foi feito. Isso aqui não é bíblico e nem teológico. É uma linguagem para que os irmãos entendam, né, o sobrenatural de Deus, né, o que ele fez ao colocar Adão, né, num profundo sono e tirar da sua costela, né? A primeira anestesia, em primeiro lugar, o Criador agora também, né, cirurgião, coloca Adão para dormir e assim o homem adormece profundamente, né? É o que a Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 2, 21, né? Só conferindo, capítulo 2, 21 diz assim, ó: então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e esse adormeceu, e tomou uma das costelas e cerrou em seu lugar, né? Interessante que se a medicina, pela medicina, este procedimento, dificilmente um homem ele sobreviveria ou continuaria andando, né? Para a gente ver como as coisas de Deus são perfeitas. Deus tirou da costela de Adão, né, e completou com carne, né? A Bíblia não diz que ele completou com órgãos, a Bíblia diz que ele completou com carne, né? Olha só, como a engenharia de Deus ela é perfeita, né? Para quem teve o privilégio de ver já um milagre, algo assim, é algo realmente sobrenatural, a cirurgia de Deus. Ela não tem sangue, ela não tem anestesia, ela não tem bisturi, ela não tem nada disso. Ela é sobrenatural, né, Manuel? Então, a gente, olhando para este texto, a gente vê como Deus ele é perfeito, né? Aos olhos humanos, pela lógica humana, dificilmente de Adão, e do que ele tirou, ele completou com carne, né? Fica assim, meu Deus, mas os demais órgãos de Adão, e aí, como é que foi? Não cabe a nós explicar isso, só Deus mesmo, né? Pai, né? Só o Pai mesmo. A primeira cirurgia, estando Adão já adormecido, Deus abre-lhe o peito, extrai uma das costelas, em seguida fecha-lhe assim com carne, né? A cirurgia é bem sucedida, a plástica perfeita, Deus conhece plenamente a nossa estrutura, porquanto é nosso Criador. O seu Filho também é um perfeito cirurgião, né? Jesus, né, a referência já fala aqui de Lucas capítulo 50, 51. Então, ou seja, Jesus da mesma forma operou grandes milagres e maravilhas. Deus ele conhece nós do dedão do pé até o fio de cabelo da cabeça. Então, ou seja, o nosso Criador ele sabe de todas as coisas. Ele nos conhece porque ele é o nosso Criador. Então é interessante a gente saber que essas duas linguagens, essas três linguagens aqui, né, usadas no texto, elas não são bíblicas e nem teológicas sobre cirurgia, e sim sobre uma forma de os irmãos entenderem, né, como foi a maravilha de Deus, né? Ele anestesia o homem, a gente sabe que anestesia é algo que os médicos aplicam em nós, e a gente adormece, daqui a pouco a gente acorda e já está tudo bem, né? E a gente não vê nenhum procedimento, nem nada, né? Essa semana eu passei por um procedimento, eu precisei passar por anestesias, eu dormi durante os minutos, quando eu acordei já estava pronto, a gente fica vendo assim, meu Deus, como é as coisas, né? O homem hoje ele já consegue fazer isso, mas não com a perfeição que Deus faz, né? Porque existem coisas que somente Deus pode fazer. O homem pode até tentar, né? Eu vi um estudo uma vez que os homens estavam tentando mudar o cérebro, o crânio a cabeça de uma pessoa para um outro corpo. Os homens jamais vão conseguir essa façanha, né? Porque só Deus é que consegue a perfeição. Os homens a cada dia querendo se aproximar mais, né, da perfeição de Deus, mas o homem não vai conseguir, né? Não, a ciência tenta querer explicar
os mistérios, as maravilhas de Deus. O irmão Wesley, semana passada aqui, muito bem colocado, como é que você pode querer falar que Deus não existe, sendo que eles falam que a teoria das coisas começaram a partir de uma explosão, né? Explosão destrói, dissemina tudo. Não existe como você criar algo de algo que se desfez, né? Se disseminou, foi explodido. Então a gente entende, a gente crê que tudo foi formado e criado por Ele. Por isso as coisas que Deus faz, ela é perfeita, né? Deus, Ele nunca faz nada por incompleto, né, irmãos? A primeira engenharia genética da costela extraída de Adão, o Senhor forma Eva, a primeira mulher. Aqui, como em toda a Bíblia, não temos nenhuma narrativa mitológica. Trata-se de um relato histórico, real, confiável. Observamos que da costela de Adão, o Criador coleta material genético ideal do homem para a formação da mulher. Salientamos que Deus não criou Eva como um clone de Adão. Antes criou como uma pessoa autônoma e consciente da sua existência e missão no mundo, né? Deus não criou ela como clone. Isso aqui é muito interessante. Hoje a gente tem estudos, né, pesquisadores, eles conseguem juntar DNA de uma pessoa com outra e, né, implantar em uma outra pessoa e criar, né, fertilização in vitro, que eles falam, né? Muitas das vezes a pessoa que não tem condição de engravidar, os médicos pegam DNA, né, de uma pessoa e de outra, se une e acaba ali formando, né, a pessoa que vai ser a barriga de aluguel muitas das vezes, ou a pessoa que vai engravidar, a criança, gerando uma criança ali com características de outras pessoas, né? Então eles hoje já fazem isso, né? Mas não quer dizer que seja perfeito como Deus fez, né? O que Deus fez aqui, né? A simbologia disso para nós aqui é a conjunção, né? A união do homem e da mulher, né? Tanto que o Adão ele diz um poema, né? E disse o homem: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne, né? Dizendo assim, olha, Deus fez para mim, Deus preparou para mim, né? Então é uma conjunção, é uma união. Isso tipifica, isso representa isso. Então por isso Deus, olha só, que Deus não criou Eva como um clone, né? Não é que fazia as mesmas coisas que Adão fazia, tinha os mesmos desejos que Adão tinha, as mesmas, não. Ele criou ela, né, como uma pessoa autônoma, consciente da sua existência e missão no mundo, né? A missão a gente viu aqui, né? Auxiliadora, ajudadora, apoiadora, aquela que vai estar ao meu lado, né? A pessoa apta para estar do lado do marido na hora da alegria, da tristeza, da doença, de todas as dificuldades, né? Porque hoje a gente vê muito famílias sendo desfeitas justamente por esses pontos, muitas das vezes. Também, porque a mulher conheceu o marido na época da bonança. Aí passou por um vendaval, né? Veio a dificuldade, veio a enfermidade, veio a falta de dinheiro. E aí, por não ser uma pessoa idônea, né? Apta para passar por essa tempestade, acabou abandonando o lar, muitas das vezes o casamento se desfazendo. A gente conhece muitas questões como essas, né? Então, por isso, quando Deus ele cria a mulher com essas características, com esse pensamento, ela tem uma missão. Ela tem uma missão, né? E isso, ambos os dois juntos precisam construir e buscar cada dia cumprir a missão que Deus, né, outorgou e deu para cada um dos dois. Para a mulher especialmente, por quê? Porque muitas das vezes a mulher ela consegue processar mais rapidamente muitas coisas do que o homem, né? O homem já é mais difícil de pensar. A mulher consegue pensar em várias coisas ao mesmo tempo, né? O homem não, o homem ele é difícil, enquanto ele não tomar esse copo d'água aqui, ele não consegue fazer outra coisa. A mulher não, ela consegue tomar esse copo d'água, mexer nessa revista, mexer nesse caderno, mexer nessa Bíblia. A mulher já tem uma facilidade maior. A gente reconhece isso como forma de humildade, né? E a gente entende isso. O homem precisa da mulher. O homem precisa da mulher, né? Sem a mulher, o homem é uma perna sem a outra, né, Manel? Falta outra. Muitas das vezes. O homem precisa da mulher. A mulher é auxiliadora, ajudadora. Então, esses três pontos, né,
a primeira anestesia, a primeira cirurgia, a primeira engenharia genética, né, nos revela e nos mostra o sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus. Lembrando que essa missão aqui, né, consciente da sua existência e missão, a missão da mulher, ô Manel, tem gente que entende que a mulher ela só nasceu para lavar, passar, cozinhar, cuidar do lar. Não é isso, só isso, né, Manel? Não é só isso. Porque tem pessoas... Por que é importante a gente falar isso, irmãos? Porque a gente conhece pessoas que é daquele modo antigo, pensa que a mulher ela só foi criada para isso, para lavar, cozinhar, passar. E a gente não pode ser machista. A mulher ela foi criada por Deus para estar ao nosso lado, para nos ajudar, né? E nós ajudarmos também. Não foi só para isso, porque tem pessoas que pregam isso, que mulher ela foi criada só para lavar, cozinhar, passar. E isso precisa ser estipado da mente de algumas pessoas que às vezes a gente vê muitos lares que eu tenho 30, 40, 50 anos de casado, mas nunca foi feliz. Porque o marido não é um bom amigo, porque eles nunca tiveram uma boa conversa, porque eles nunca viveram em união, nunca viveram em uma harmonia. E a gente vê que isso foge dos parâmetros de tudo aquilo que Deus fez, né? Quando Deus fala assim, a disjuntora, né, aquela que vai te ajudar, que vai te auxiliar, não quer dizer que você vai deixar tudo na mão dela, para ela fazer sozinho, para ela cuidar do lar sozinho. Nós estamos vivendo numa época de pandemia agora, né, onde muitas famílias, muitos casais estão dentro de casa, e a gente se depara com muitas famílias, né, o feminicídio aumentando muito, muitas mulheres sendo mortas por seus companheiros, né, muitas mulheres sendo espancadas, né, por muitas das vezes, muitas pessoas, homens, terem essa mente machista de que mulher ela foi criada só para servir, né, para ser escrava. Não é isso. Mulher ela é a nossa ajudadora. Aí você está dentro de casa neste momento com sua família, aí você vai ver a sua mulher fazer tudo e você não vai fazer nada, né? A mulher vai fazendo, uma hora ela vai ficar estressada. O marido está dentro de casa, né, o tempo todo, só na televisão, né, ali vendo um filme, uma série, eu não sei, e a mulher lavando, cozinhando, passando, tudo sozinho. Penso eu assim, tá, irmãos? Talvez algumas pessoas discordem de mim, né? Não tem problema, né? Isso aí cada um tem a sua opinião. O marido ele precisa auxiliar também a sua companheira, né? Conquistar a confiança dela, ser amigo dela. Não quer dizer que a mulher ela foi criada só para servir o homem, né? Só estar. A função da mulher aqui é ajudar o homem, a apoiadora, aquela que vai estar no lado da angústia, do sofrimento, da tristeza. Eles vão crescer juntos em harmonia, né? Na concordância. É claro que ambos não pensam igual, porque Deus, como o texto diz, Deus ele não criou Eva igual a Adão. Isso indica que Eva ela pensava diferente de Adão, né? Ambos pensam diferente uns dos outros. E isso é muito importante frisar aqui, irmãos, que ambos precisam respeitar a opinião um do outro, sem se desrespeitarem na questão de levantar a mão para o outro, em ofender com palavras, né? Agressões físicas. Isso tem que ser estipado e abolido, né? Porque a missão de Satanás é desestruturar a união dentro da casa, da família. E para isso ele vai usar, né, diversas armas, né, fazendo com que muitas famílias venham a se desfazer. A gente tem visto isso nos noticiários, famílias que estão sendo desfeitas nesses últimos dias justamente por isso, né? Por ciúmes, por não concordar talvez com a posição do outro, pelas dificuldades. Então, irmãos, a gente tem visto isso nessa quarentena, nesse momento de epidemia, o quanto os casos de violência contra a mulher e feminicídio têm aumentado, né? Então isso é triste. A gente ora muito, pede muito a Deus pelas famílias, para que Deus venha ser o centro, né? Seja ali a harmonia do lar, que o lar cada dia clame, convoque o Senhor Jesus para habitar dentro das suas casas. Porque a missão de Satanás é dizimar a família, acabar com muitas famílias. Quando Deus cria Eva, né,
para que andasse junto com Adão, quando ele olha para Adão, ele diz assim, não é bom que o homem esteja só. É ruim a pessoa viver só. É ruim o homem estar só. Por isso o próprio Deus diz, ó, não é bom que o homem esteja só. Fale uma disjuntora, né? Aí ele fala, ó, uma pessoa que esteja ao seu lado, que seja rápida para governar bem lá junto com ele. Então, pastor Alexandre, eu estou olhando aqui, Deus ele fez tudo. Deus dizia assim, Deus fez, esse é bom, esse é bom, esse é bom. Agora quando Deus olhou, quando viu o homem sozinho, Deus falou, aí Deus disse assim, não é bom. Tudo estava bom, mas quando Deus viu o homem sozinho, Deus olhou e disse, não é bom. Quer dizer, não é bom porque faltava alguma coisa, sabia? Falta. Então, é interessante o que você falou. É uma realidade. Deus ele estava criando, mas ele estava observando tudo. Todos os animais tinham pares, mas só Adão que não tinha, né? Só Adão que não tinha. Então aí ele viu a importância que não é bom que o homem esteja só. É tão bom quando o homem ele tem umas dificuldades e às vezes a mulher completa a dificuldade dele, no sentido assim, ela corrige aquela dificuldade dele, né? Alguns são difíceis de corrigir, algumas dificuldades, né? Mas eles vão convivendo ali, se acertando e vivendo junto, graças a Deus, numa harmonia, vão respeitando um ao outro, claro, né? Conforme a palavra de Deus, conforme aquilo que Deus ele determinou para nós. Então isso é muito importante a gente entender que Deus não quer que ninguém esteja só, né? O homem, porque Deus ele criou macho e fêmea. A Bíblia é bem claro, criou macho e fêmea, né? E ambos se completam. É uma união que significa a mesma essência, né? É muito importante isso. E a gente, mesmo isso não sendo da lição, eu friso aqui essa questão de violência no lar, porque a gente já ouviu relatos de famílias cristãs, né? Famílias que servem a Deus, que passam por essas dificuldades também. Esposos, né? Pastores que batem na esposa, na igreja são amorosos, né? Pregam o amor, pregam a paz, mas dentro da sua casa ele é violento, é maldizente, xinga a família, os filhos, a esposa. A gente conhece situações como essa, já ouvimos, tivemos experiências como essa. Então, por isso é importante a gente dizer isso. Mulher, justamente por esse tipo de pensamento, que mulher, tá aqui escrito que a mulher foi criada para estar ao meu lado e me servir. Não é isso, irmão. Por isso que eu li que, Deus não tirou Eva da cabeça dele para que ela não pisasse na cabeça de Adão. Não tirou dos pés para que Adão, né, não pisasse em Eva. Tirou do lado, que dá o significado de andar lado a lado, né? Não é ela em cima dele e nem embaixo dele, dos pés, em si, lado a lado. Então, por isso, irmãos, é muito importante a gente pregar e falar isso dentro das igrejas, né? Porque há famílias dentro das congregações que passam por este processo. E mulheres, muitas das vezes, com medo de represária, muitas das vezes, não deixam de denunciar seus maridos, né? Deixam de denunciar, deixam de buscar a ajuda do pastor, deixam de buscar ajudas da família. E por isso a gente tem visto hoje muitas mulheres morrendo, porque muitas das vezes ficam com medo, né, da ação do marido. Não é porque nós servimos a Deus que nós temos que nos calar. Nós temos que nos atentar para isso, que não só lá fora, mas dentro das igrejas também nós estamos vendo famílias se desfazendo por essas questões também. Então, os desígnios de Deus, o propósito de Deus em criar Eva para andar do lado de Adão, né, andar lado a lado, foi para este propósito, para que os dois, né, se auxiliassem, né, que se ajudassem um ao outro, né, que ambos vivessem bem. Quando o Senhor fala isso, o Senhor está falando assim, olha, eu vou preparar uma pessoa capaz de exercer aquilo que ela precisa dentro do seu lar, né? Uma pessoa que realmente vai te ajudar nas suas dificuldades. Então, pastor Alexandre, eu vejo aqui também que eu costumo dizer que a mulher, ela é o olho da alma do homem, sabia? Ela é o olho da alma do homem. Deus, ele nunca quis dar coisa ruim ao homem. Deus sempre quis dar coisa boa para o homem. Então a mulher, ela é o olho da alma do homem, porque a mulher, ela é uma observadora. A mulher, ela vê aquilo que o homem não vê, sabia?
Você vê que a mulher, ela é dupla. Você vê que a mulher, ela trabalha. Quando ela chega cansada, ela não pensa em sentar no sofá tranquila. Ela já vai direto cuidar do filho, cuidar do almoço, cuidar da janta. Agora o homem, às vezes, quando trabalha na empresa, na fábrica, ele chega, eu já cumpri a minha missão. Senta lá, liga a televisão, vai olhar a televisão. A mulher não, ela já vem, já vai cuidando dos filhos, já vai olhando para os filhos. Para vocês terem ideia, a mulher, às vezes, para corrigir o dever da escola, o homem vai olhar, o homem perde a paciência. Não, vai mandar sua mãe olhar. Aí a mulher olha, vem com paciência, corrige o filho, ensina o filho, tem a maior paciência. Então, por isso que a mulher idônea, né? Isso aí, é uma mulher, ela é apta, e ela também é capaz, e também ela é inteligente, e ela também é prudente. Você vê, Deus deu coisa boa para o homem, não dá coisa ruim. Deus deu alguém apto, Deus deu alguém capaz e também inteligente e também prudente. Ocupa determinadas tarefas, prudente, né? Pois é, a mulher, se o homem quiser criar um problema grande na vida dele, cria com sua mulher, você vê o problema que vai criar. Porque a mulher, se existe hoje pastores, bênçãos na mão de Deus, pastores renomados, pastores que pregam, pastores que trabalham na obra de Deus, ele não fez isso sozinho, não. O lado dele existe uma mulher prudente, o lado dele existe uma mulher capaz, o lado dele existe uma mulher inteligente que ajudou ele. Eu costumo dizer, se eu chegasse a algum cargo de pastor presidente, eu faria lá no público a cadeira para mulher dos pastores também sentar lá, sabia? Porque são mulheres que estão ao lado ajudando os seus pastores, sabia? Brigando junto com ele, vendo aquilo que ele não vê, sabia? Porque às vezes a mulher vê mais do que o homem, sabia? Né, pastor Alexandre? É verdade. E às vezes a gente passa por algumas dificuldades. Nós já vivemos essas experiências. Você está numa situação tão desesperadora, né? Que muitas das vezes a sua esposa está vendo ali, ela está mantendo a calma, observando de fora, e depois ela chega, te dá uma palavra, te dá um conselho, e aí você, rapaz, como eu precisava, né? Não tem pessoa melhor, muitas das vezes, né? Não tem pessoa melhor, não tem. Que é a sua companheira, né? Tá do seu lado ali, observando, te ajudando, te auxiliando. E encerrando essa maravilha, né, o sobrenatural de Deus, eu quero deixar um texto aqui de Romanos capítulo 4, 17, que diz assim a palavra de Deus, né? Como está escrito, né? Por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fosse, né? Indicando o sobrenatural, a maravilha. Ele chama aquilo que não é para né? Ele pega aquele exército de ossos e transforma em um exército novamente de pessoas andando. Deus, ele é o Deus do sobrenatural, né? Então Deus, ele não tem como a gente explicar Deus. Deus, ele é soberano, ele é poderoso, ele sabe de todas as coisas. Então Deus, ele é maravilhoso. Ele chama aquilo que não é para transformar em algo existente, né, em algo que existe. Aí nós temos o ponto 3, né, subtópico 3, a missão da mulher, né, a missão do esposo. Qual gentil e solícito pai, o Senhor Deus, conduziu Eva, a primeira mulher, a Adão, que ao recebê-la, compôs este poema: Esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Nessa missão, a mulher ajudará o esposo com seus conselhos sábios, né, mano? A gente tá falando, né? Verdade. E oportunos com as suas orações e com seu trabalho no gerenciamento da casa, né? Ela é a grande economista do lar, mas se a esposa não for sábia, idônea, acabará por destruir, quer dizer, idônea, se ela não for capaz, né, diante daquilo que a gente falou mais à frente, né, ter aptidão para exercer aquele papel de mãe, ela acaba, né, destruindo lá, né. Olha só,
acabará por destruir o esposo e os filhos com as próprias mãos, né? A gente vê, aqui tem uma referência a Provérbios 31, né, onde a palavra de Deus vai falar sobre Lameque. Lameque, ele vai dar testemunho da própria mãe, né? Da própria mãe, dos ensinamentos da sua mãe, né? Olha só, conselhos que a mãe do rei Lameque deu ao seu filho, palavra do rei Lameque, o profeta, que lhe ensinou sua mãe, como filho meu, eu como filho do meu ventre, eu como filho das minhas promessas. Não dê às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. Não é próprio dos reis, ó Lameque, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não beba e se esqueça dos estatutos e pervertam o juízo de todos os aflitos. Ou seja, este texto ele é escrito pelo próprio Lameque. Até o versículo, capítulo 29 de Provérbios, o autor foi Salomão. Capítulo 30, 31 foi Agur e Lameque, né? Agur, capítulo 30, e o 31, o rei Lameque. O rei Lameque ele vai dar testemunho dos ensinamentos da sua mãe, né? Com os cuidados, né? Ou seja, um rei dando testemunho dos ensinamentos da sua mãe. A importância de um bom ensinamento, né? De você conduzir a sua família, o seu filho, nos caminhos do Senhor. Olha, cuidado, quando um pai fala para o filho, olha filho, não suba em cima dessa cadeira, porque o pai já sabe que se o filho não tomar cuidado, ele vai cair e se machucar. O pai, ele vê além, ele sabe das coisas. A criança, o filho, muitas das vezes não sabe. Ele quer viver o perigo do momento. Não vou cair não vou se machucar não. Mas você sabe que ele vai cair, né? Você sabe que ele corre o risco de cair e se machucar. Então o pai e a mãe ensinam o filho no caminho que deve andar, porque quando chegar mais tarde, ele não for fazer as escolhas dele, que ele faça as escolhas corretas, né? A parábola do filho pródigo, né? Quando o filho pega a herança e vai embora, o pai ensinou o filho no caminho que deve andar. Só que este ensinamento foi pesar, não pesou no momento da escolha dele, né? Pesou quando ele estava lá no sofrimento, né? Existem coisas diferentes assim, que os ensinamentos que o pai e a mãe dão ao filho, muitas das vezes eles não vão pesar agora na hora da escolha, eles vão pesar lá na hora do sofrimento. E aonde que pesou o ensinamento do pai, né? Aonde que ele lembrou dos ensinamentos do pai dele? Na hora que ele estava lá alimentando os porcos. Aí ele falou, lá na casa do meu pai tem coisa boa. Aí ele se arrepende de levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ou seja, seu filho pode até estar vivendo num momento diferente agora do que você ensinou, do que você instruiu ele, mas vai chegar uma hora que ele sabe para onde ele tem que voltar. Ele sabe aonde ele vai encontrar um abraço, ele sabe onde ele vai encontrar refúgio, ele sabe onde ele vai encontrar paz, né? Então os ensinamentos que o pai e a mãe dão para o filho, por isso o rei Lameque, ele dá testemunho dos ensinamentos da sua mãe, né? Porque os ensinamentos, eles valem para nos ajudar na nossa caminhada, nossa jornada na terra. Então a mãe, a mulher, porque a Bíblia ressalta muito isso, porque antigamente as mulheres não trabalhavam, antigamente o pai trabalhava e só as mulheres ficavam em casa. Hoje a gente tem um cenário diferente, onde os filhos muitas das vezes são criados pelas escolas, pessoas que os pais e as mães pagam, porque a mulher hoje trabalha, até por causa da dificuldade muitas das vezes que nós vivemos hoje, a economia, as coisas não permitem muitas das vezes a mãe ficar em casa o tempo todo cuidando do filho, o pai trabalhar, porque às vezes as contas não fecham, né? São situações que muitas vezes acontecem, mas os ensinamentos ajudam muito, né? Ajudam muito os ensinamentos. Meu pai e minha mãe precisou trabalhar a vida toda e eu fui criado praticamente pela minha avó. E os ensinamentos da minha avó valeram muito, entendeu? Valeram muito. E tem muitas pessoas assim que preservam os bons costumes, os bons ensinamentos. A gente vê a importância, né, de não remover os marcos antigos, os bons ensinamentos, né, de você corrigir o seu filho quando errar, de você chamar a atenção quando ele errar, porque mais tarde isso vai surgir efeito. Com certeza. E no Provérbios capítulo 14, né, 14, a Bíblia diz assim, vamos ver aqui o que a Bíblia nos fala aqui. 14, versículo de número 1 diz assim: toda mulher sábia edifica a sua casa,
mas a tola derriba com as suas mãos. O que anda na sua sinceridade teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos o despreza, né? Ou seja, a boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios do sábio preservam. Ou seja, quando você se distancia, né, quando um lar se distancia do caminho do Senhor, mas não tem outra explicação. O inimigo entra, ele começa a arquitetar planos, coisas para realmente destruir a família, porque ele odeia a família. Satanás odeia a família, ele nunca tem família. De Deus, né? Isso, família é um projeto de Deus. Então, a mulher é importantíssima, o homem é importantíssimo, os filhos são importantíssimos, tudo é importantíssimo, porque aquela família bem estruturada, aquela família ali bem ensinada, ela vai gerar uma outra família, né? De geração em geração, boas coisas. Não é diferente do texto do capítulo 2, verso 10 de Juízes, que eu gosto muito desse texto, no sentido assim, que Deus nos alerta, ou seja, a Bíblia diz assim que levantou uma geração que não conhecia Deus. Meu Deus do céu, mano, uma geração que não conhecia Deus, uma geração que não conhecia o Senhor, né? A gente vê que eles se distanciaram dos ensinamentos de Deus, dos milagres de Deus, esqueceram tudo aquilo que Deus tinha feito para eles, né? Tinha esquecido. E não é este o propósito de Deus, não é essa a vontade de Deus. Uma família bem estruturada, né? Quando você ensina o seu filho no caminho que deve andar, a mãe ensina, o pai ensina, isso vai ajudar muito a gerar uma outra família ainda mais temente a Deus e aos ensinamentos da palavra, né? A educação, ao respeito, tudo isso influencia. Por isso Satanás ele tem o prazer de querer destruir grandes famílias. Porque às vezes uma criança eles vivem na sua fase adulta aquilo que ele aprendeu, que ele viu com seus pais, né? Exatamente. Se ele conviveu com seus pais, ele viu o seu pai brigando com sua mãe, a sua mãe brigando com seu pai, há uma possibilidade, não vou dizer se vai acontecer, mas há uma possibilidade muito grande daquela criança fazer a mesma coisa que ele viu dentro do lar, cresceu vendo aquilo, sabia? Talvez a criança possa mudar, possa ter encontro com Deus e as coisas mudar, sabia? Mas há uma possibilidade muito grande para isso acontecer, sabia? A convivência, né? Eu tenho na minha família, né, pessoas que viviam dessa forma, né? Brigando. E aí as filhas um dia falaram, eu não vou casar não para mim ficar vivendo brigando igual você e meu pai fica brigando. Aí a gente, meu Deus, eu sempre falava com elas assim, não pensem dessa forma, né? Infelizmente, isso muitas das vezes acontece por não haver um diálogo, não haver uma conversa, não haver assim, Senhor, me ajuda a vencer o meu orgulho, porque ambos os dois, se a mulher também não quiser, Manel, essas coisas aqui, e ela não permitir Deus entrar, pá, é difícil. E aí vai um se distanciando do outro, as brigas vão ficando mais comuns, os conflitos no lar eles vão crescendo a cada dia mais, e há filhos que crescem revoltados com os pais e as mães, né? Justamente por causa dessa conduta. E aí, graças a Deus, né, aconselhando alguns irmãos, diante dessa situação, eles passaram por cima, casaram, estão vivendo com suas famílias hoje, graças a Deus, e sabem da importância da família. As dificuldades que existem, ela nada mais é de que uma ação do inimigo para tentar realmente destruir, acabar com esse princípio família. Há movimentos feministas, movimento LGBT, movimento feministas aí, que eles apoiam a exclusão da família, né? Não estou aqui fazendo apologia nenhuma, estou dizendo que isso não pode acontecer. A família é a base de tudo. A família ela tem que ser preservada. Todos os direitos são respeitados de cada um, a opinião de cada um, a vontade de cada um é preservada, até porque nós vivemos em um país democrático, né? Cada um pode exercer a sua opinião, desde que não fira os princípios, né, das pessoas. Mas é claro, a Bíblia ela condena muitas coisas e muitas pessoas não concordam com o que a Bíblia condena, né? O que Deus
abriu espaço, né? O que Deus fez? Macho e fêmea. Pronto. O que Ele instituiu? Família. Então, fugindo disso, a gente está fugindo do plano de Deus. Fugindo deste pensamento, a gente está fugindo dos planos de Deus, né? O que Deus planejou para nós. Então, é importante você que nos ouve, você que nos assiste, reflita na convivência dentro do seu lar, o que você tem feito dentro do teu lar, porque isso muitas das vezes vai influenciar e refletir no ensinamento do seu filho, né? Se você, mulher, esposa, tem sofrido, peça a Deus, procure ajuda, não deixe de forma alguma que o inimigo venha destruir a sua família, que a missão de Satanás é essa, destruir muitas famílias. E aí, a missão da mãe em relação aos filhos, a mulher orientada e apoiada pelo esposo é a real e a mais autorizada educadora dos filhos, né? Continuando, né? Por quê, irmãos? Porque naquela época as mulheres eram que ficavam em casa, né? E as mulheres, elas tinham a incumbência de ensinar, muitas das vezes, a Torá, ensinar algumas coisas das leis de Deus para os filhos, né? Porque o marido tinha que sair, tinha que trabalhar. E a mulher, ela tinha essa missão de ensinar o filho, né? E a gente vê já viram algumas cenas aí de filme, de alguma coisa assim, que quando acontece uma briga no lar, a primeira coisa que o marido fala, aquele que não é sábio, né? Fala, falei para você ensinar o menino no caminho certo, a culpa é sua. Ele está fazendo isso porque a culpa é sua. E não é assim, né? Não é dessa forma que nós devemos agir, né? E muitos homens acabam agindo dessa forma, muitas das vezes, né? Transferindo a culpa toda para a mulher, como se a mulher fosse a única responsável, né? Para ensinar e educar o filho, né? E não é assim. A gente fala porque a Bíblia se baseia, né? O comentarista se baseia no ensinamento do antigo, que a mulher ela tinha essa responsabilidade, né? De ensinar o filho enquanto o pai saía para trabalhar. Hoje os dois, né, em união, né, em conversa, em diálogo, precisam juntos construir isso dentro do lar, né? Essa conversa, esse diálogo, essa harmonia, e a cada dia pedindo a Deus para trabalhar na vida deles. Fala alguma coisa, mano? Olha só, na igreja primitiva, as irmãs Lloyd e Eunice, respectivamente, voz e mãe do pastor Timóteo, tornaram-se referência na educação e formação do filho, né? Sem o trabalho dessas mulheres, o pastor Paulo não teria condições de integrar o jovem à sua equipe missionária. Embora criado entre duas culturas, Timóteo recebeu uma formação cristã de excelência, né? Ou seja, a gente vê no livro de Atos Apóstolos, capítulo 16, verso 1, né? Olha só, quando Paulo integra esse jovem, né, na equipe missionária para trabalhar para o Senhor, ele não tem dificuldade nenhuma, Manel. Ele não tem, porque ele foi muito bem instruído pela sua avó, pela sua mãe, né? A Bíblia não nos dá espaço, não tem relatos que ele foi criado pelo pai, né? Ele foi criado pela sua avó e pela sua mãe. E para você ver como é importante a gente ensinar, né, educar os nossos filhos nas leis de Deus, nos desígnios de Deus, né, o respeito, a boa conduta, bom caráter. O ensinamento dessas duas irmãs, que já foi tema de muitas pregações, e é tema de muitas pregações, isso serve de exemplo, porque a gente vê, como volto a frisar, há famílias, irmãos, há famílias que não exercem esse papel, né? Não estão numa família, estão casados, mas não estão aptos para exercer essa função. Não estão aptos para viver juntos, porque não se dedicam, né? Não se respeitam, não procuram viver conforme a palavra de Deus. Esses dias, num programa, eu vi os filhos levando o debate, a mãe só xingava eles, maltratava eles, não dava um carinho, não dava um respeito. Você veja bem, né? Eles levam até para as mídias sociais. Pastor Alexandre, eu costumo dizer que o dono do coração de uma criança é aquele que chega primeiro, certo? E às vezes
os pais, eles ficam um pouco desapercebidos, e por causa dos sistemas de hoje, aquela correria, às vezes a gente esquece até de aplicar isso na vida dos nossos filhos. Para você ver que eu acredito que hoje, os nossos cultos domésticos hoje, eles estão escassos, sabia? Antigamente os pais, eles tinham o compromisso todos os dias de manhã levantar, primeiramente antes do café, fazer uma oração com os filhos, e os filhos cresciam naquilo. Eu acredito que muitos filhos hoje, eles agradecem os seus pais, porque os seus pais fez isso, e hoje eles têm um resultado positivo hoje. Hoje eu acredito que muitos obreiros, muitos pastores, muitos obreiros da casa de Deus. E às vezes os sistemas, eles nos obrigam a correria. A gente sai de manhã, não vê o filho, a gente chega de tarde, o filho está dormindo, e às vezes, quando o filho é pequeno, às vezes sente falta da gente, e a gente não dá a mínima atenção. E às vezes aquele filho começa a crescer, daqui a pouco ele vai para a creche, daqui a pouco ele vai para a escola, vai para a faculdade, e quando a gente acorda para a vida, o tempo passou e a gente não aproveitou, curtiu o filho da gente da forma que tinha que ser, sabia? E aí aonde que a gente vai querer conversar com o filho da gente e não vai poder. Por quê? Porque o filho agora não tem mais tempo. Porque o filho agora entrou na faculdade, o filho está estudando e aquele tempo passou. Então vamos aproveitar a união da nossa família, reúne a família, conversa com a família, de manhã, se puder, faça oração, sempre os louvores nos lares estão sumidos. Hoje a gente manda uma criança cantar um louvor, a criança às vezes, não sei por quê. Porque eles não estão ouvindo. Dentro dos lares sumiu os louvores. Então a criança, o dono do coração da criança é aquilo que chega no coração dela primeiro, certo? Então é isso aí. Pais, mães, família, acorda para os nossos filhos. Eles estão pedindo socorro, certo? Né, Alexandre? E é importante também, irmãos, a gente lembrar que a gente luta contra um sistema, né? O sistema luta contra a família. De que forma? Tirando o máximo de tempo possível dos pais, daqueles que são responsáveis. De que forma? Aumentando as cargas de trabalho, né? Os compromissos, muitas das vezes. Você precisa trabalhar, você precisa exercer muitas coisas, muitas funções, muitas das vezes. Tirando o máximo do seu tempo, né? E sobra quase nada para você parar para conversar com seu filho. Muito bem abordado pelo irmão Manel. Então o sistema, né, o comunismo, né, o capitalismo, eles lutam contra isso, né? Quanto menos tempo você tiver dentro da tua casa para sua família, né, mais tempo eles vão ter de educar o seu filho, né, de ensinar o seu filho da forma que eles querem. Então se você não ensina, mamãe dizia, se dentro de casa não ensina, quem vai ensinar é a rua, quem vai ensinar é lá fora. Então, a gente está lutando contra o sistema. E a Bíblia nos diz que a nossa luta não é contra a carne e nem o sangue, mas sim contra os demônios e potestades do ar. Então, ou seja, a luta, ela além de ser aqui, ela é espiritual, né? Ela é espiritual e a gente precisa nos atentar para isso, que é um sistema. E outra coisa importante, Manel, eu não cresci num lar evangélico, né? Eu aceitei Jesus depois. E eu fui aprendendo com os irmãos a respeito disso, né? E nós não tínhamos o hábito de fazer cultos nos lares, né? No lar. E graças a Deus a gente tem praticado mais agora com esta quarentena. Digo isso porque eu vim para a igreja, eu vim do mundo, né? Eu conheci, Jesus me aceitou, né? E graças a Deus, glorifico muito a Deus. Isso tem feito muito bem para minha família, muito bem para minha família. E é muito bom quando a gente pede Jesus para entrar dentro da nossa casa. Falou, Jesus, tenha liberdade dentro do meu lar, faça morada. E ensinar os filhos com os cultos domésticos, com os louvores da harpa, né? Ensinar no caminho que deve andar. Porque o seu filho vai gerar uma outra família que vai continuar dando prosseguimento aos ensinamentos. Isso reflete, isso é verídico, isso acontece, irmão Manel.
quando você honra aquilo que Deus te deu, que Deus te presenteou, porque a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor nas nossas vidas. E é muito importante quando a gente zela, cuida bem dessa herança que Deus nos deu, né? E a gente precisa nos atentar que o Manuel falou, a mente de uma criança ela é conquistada por aquele que chega primeiro. Se o pai e a mãe, aqueles que convivem com ele, não chega primeiro, vai chegar primeiro aquele que ofereceu de melhor, né? E a gente precisa nos atentar para isso, porque há um sistema, né? Há um sistema aí fora que luta contra tudo isso, contra a família, contra a união, contra a preservação de tudo aquilo que Deus criou, né? Onde ele criou homem e mulher, né? Para que crescesse e se multiplicasse. Essa foi a determinação de Deus para a raça humana. Então, os ensinamentos que a irmã Lloyd e Eunice deram ao pastor Timóteo fizeram muito bem, tanto que Paulo falou, não, eu quero que esse jovem integre a minha equipe, eu quero que esse jovem faça parte da minha equipe de evangelismo, de missionário que vai levar a palavra, porque era um jovem que dava um bom testemunho, era um jovem que foi muito bem instruído. A importância de você instruir um menino no caminho que deve andar, as outras pessoas vão dar testemunho, né? E hoje a gente vê jovens, crianças hoje aí, mano, o que eu vou te falar, nem pai tem, a gente vê na rua, né? Muitas das vezes você fica, cadê o pai e a mãe desse menino? Ah, meu pai e minha mãe tem em casa, eles não estão nem aí, não estão nem se preocupando com o que está acontecendo com se o menino está roubando, se o menino está cheirando, né? Se o menino está fazendo isso, fazendo aquilo. Então a gente precisa, irmão, nos atentar, né? Um certo dia eu vi um grupo de crianças, elas não tinham, Manel, eu acho que a criança mais velha que tinha no meio, ela tinha uns 11 anos. E aí ela chegou ali, trouxe no meio daqueles meninos tudinho ali um entorpecente, todos eles acabaram usando entorpecente, né? E aí eu vi assim, meu Deus do céu, olha só como tá a criançada de hoje, né? Eles já crescem com essa mentalidade. Se o pai, que você falou, se o pai e a mãe não exercem o seu papel, vai chegar aquele que quer destruir mesmo a família e vai acabar levando, e a cada dia mais a gente vê isso refletindo hoje no número de homicídio de jovens. Por isso que o mundo hoje tem mais pessoas idosas, porque os jovens, dificilmente você vê um jovem chegar à fase adulta. A maioria tem perdido suas vidas muito cedo, justamente por crime. E o último ponto aqui, para a gente já estar encerrando, a missão como súdito do reino, a missão como súdito no reino de Deus. Ao lado de seu marido, as santas mulheres poderão ajudar os que ainda não demonstram a esperada maturidade cristã. Haja visto o exemplo de Aquila e Priscila, os orientadores espirituais do erudito, eloquente Apolo, né? Porque essa história se baseia no capítulo 8, verso 18, verso 26, onde Apolo era um homem eloquente, pregador da palavra, mas ele só acreditava no batismo de João, né? Ele era, mas aí Priscila e Aquila, né, se tornaram os orientadores dele, e ele continuou sendo um homem mais abençoado ainda, porque ouviu, né, a orientação, as instruções das pessoas que ali já eram mais experientes no assunto, né, no cristianismo, na morte e ressurreição de Jesus, ensinaram ele ali, e ele foi sábio em ouvir os ensinamentos. É tão bom quando a gente vê uma pessoa que se atenta a ouvir uns bons ensinamentos, né? Hoje você vai falar com algumas pessoas, não quero saber de nada não, eu já sei de tudo. Né? A Bíblia diz assim que há caminhos que parecem ser direitos, né? Perfeito, né? Provérbios diz, mas há caminhos que são caminhos de morte. Então a gente precisa entender que o plano de Deus ele é perfeito, mas para ele se tornar perfeito eu preciso querer este plano na minha vida, eu preciso aceitar este plano na minha vida. Ah, mas como é que o plano de Deus é perfeito se acontece ação de maldade? As pessoas precisam querer, mano, aceitar, né? As pessoas precisam querer este plano, aceitar este plano perfeito de Deus na vida. Ah, eu não vou sofrer nunca mais. Não significa isso. Significa que você vai ter paz, tranquilidade, sabedoria para lidar com certos tipos de situações que vão se levantar dentro do seu lar e você vai conseguir. Por isso, Deus, é muito importante a criação, foi muito importante a criação da mulher para o homem. Então, vão andar lado a lado. Um ponto interessante é que os que ainda não demonstram esperada maturidade cristã, né? Porque antigamente muitas famílias eram desfeitas justamente por causa
dessas situações, né? Maridos que não eram cristãos e as irmãs aceitavam Jesus, e aí alguns casamentos acabavam sendo desfeitos naquela época, né? Mas os ensinamentos do Senhor, os ensinamentos do apóstolo Paulo, né, e de alguns irmãos da igreja primitiva, que as mulheres permanecessem com seus esposos, e aí elas iam, com a conduta delas, amolecer o coração dos irmãos e aceitar Jesus. A gente conhece relatos desses dentro da igreja já, de mulheres que vieram, seus maridos não eram evangélicos, e através da sua conduta, do seu comportamento, né, foram se convertendo a Cristo. E também nós temos ao contrário também, mulheres que estão muito tempo na igreja, mas o seu marido não se converteu por causa da postura dela, né? Que às vezes é uma mulher branda, que xinga dentro de casa, bate em todo mundo, que não respeita o marido, que não é uma pessoa capaz, né? Fala que é servo de Deus, mas não é. Nós temos duas coisas, né, Manel? Muito diferente da outra, né? Infelizmente. Então a gente precisa, irmãos, nos atentar para o plano de Deus que é perfeito. Amém? Conclusão. O Senhor Deus criou a mulher com a nobre missão de auxiliar, completar o homem. Juntos formam a humanidade. Sozinhos e isolados tendem a desaparecer. Por esse motivo, a missão da mulher cristã, semelhança da esposa virtuosa e Provérbios, deve ser cumprida de acordo com a palavra de Deus. É sempre com o auxílio do Senhor, né? Nunca sozinho, sempre com o auxílio do Senhor. A mulher, enfatizou, deve ser vista e tratada como herdeira da vida eterna, né? Por isso Deus diz assim: ame a tua esposa como Cristo amou a igreja. Esses dias a mulher está falando: rapaz, o que é mais fácil, amar o próximo ou amar a esposa, né? Porque a responsabilidade de amar a esposa, ela é muito grande. Amar a tua esposa, Manel, como Cristo amou a igreja. O homem, ele é um protetor da família, toda a família, isso né? Aí. Nós vimos hoje um homem maltratando a família, maltratando a mulher, mas não é assim que Deus nos ensinou. Deus ensinou que o homem, ele tem que amar com profundidade a tua esposa, os teus filhos. Hoje está sendo o contrário. Quando eu vejo tanta coisas ruins acontecendo, eu vejo a ausência de Deus na vida dessas pessoas, sabe? Na vida desses homens, certo? E porque a família, ela é um projeto de Deus. Ela é um projeto de Deus. E o inimigo, o diabo, ele sempre lutou para destruir o projeto de Deus, que Deus criou, sabia? Então, é isso aí. Então, as famílias, fiquem atentos que Deus quer dar o melhor para as famílias, sabia? Deus quer dar o melhor, né, pastor Alexandre? Com certeza. Certo. Amém, irmãos? Eu quero agradecer os irmãos aqui presentes, né? Agradecer também os irmãos que estão nos assistindo e os que vão nos assistir. Peço desde já perdão aos irmãos por alguma falha nossa, em nome de Jesus, irmãos, nos perdoem. E peço em Cristo Jesus que você peça cada dia para que o Senhor venha reinar dentro da sua casa, né? Ensine o seu filho no caminho que deve andar.